A Viagem Fantástica do Otto, crônica de Nelson Rodrigues, este é o 4º vídeo. E ele, só pensando na volta, continuou somando dados sobre o desenvolvimento. Outra descoberta: não há mulher bonita no país desenvolvido. Pode parecer mentira, não há. E o Otto explica: a beleza tem de ser uma exceção. A partir do momento em que todos são bonitos, ninguém é bonito. A norueguesa é sempre igual a outra norueguesa. Os noruegueses são parecidos entre si como soldadinhos de chumbo. E olhando para todos os lados e não vendo um único bucho, o Otto começou a sentir um absurdo tédio visual. Como se não bastasse a padronização de caras, corpos, costumes, usos, ideias, valores, há também a estandardização da paisagem. Tudo prodigiosamente igual. Aquele que viu uma paisagem norueguesa pode tratar da vida porque já conhece todas as outras paisagens. É trágica a falta de imaginação da paisagem no país desenvolvido. E há tanta ordem, tanto asseio, tanta disciplina, tanta organização de vida, que o Otto compreendeu por que o escandinavo se mata. Ao apertar a mão de um norueguês, tinha vontade de lhe perguntar: quando é o suicídio? Quanto a amar, o que se vê é um amor sem mistério, suspense, angústia e abraços. Sem um mínimo de morbidez, ninguém consegue... sem um mínimo de morbidez, ninguém consegue gostar de ninguém. Tipo o Nelson Rodrigues, né? O amor ou é puro desejo, ou, menos que isso, a posse sem desejo. Em plena Oslo, o Otto experimentou uma dilacerada nostalgia do subdesenvolvimento brasileiro. Revirava-se insone na cama pensando no nosso ponta de 100 réis. Se você conseguir uma referência melhor, por favor, coloque nos comentários. A única coisa que eu encontrei aqui, ponta de 100 réis, foi uma praça, mas é uma praça bem famosa em João Pessoa, né? Tá meio estranha essa minha referência, mas se você conseguir algo melhor, ajude, né? Mas o interessante é que ele estava lá se revirando, lembrando de coisas do Brasil, né? Revirava-se insone na cama, pensando no nosso ponta de 100 réis, nos oitis do Boulevard. Não há mais oitis no Boulevard, mas ele queria vê-los mesmo assim. Oiti é um tipo de árvore, né? Da família das rosáceas. Tinha saudade até dos gatos vazios do Campo de Santana. Bom, então, Campo de Santana, simplificando a história, tinha lá a cidade do Rio de Janeiro, lá nos tempos de colônia, né? E em volta do Rio de Janeiro você tinha várias áreas desabitadas, mas não era área rural ainda, então era dentro da cidade várias áreas desabitadas, né? Que eram pântanos, áreas úmidas, áreas muito difíceis de se utilizar, né? Com o tempo, essas coisas começaram a serem, né, aproveitadas, como por exemplo o bairro Cidade Nova. Ele foi feito num grande pântano, né? Então se aterrou, foi construído um bairro, tá, então a cidade foi crescendo. Mas ainda continuaram algumas ilhas desses grandes descampados, né? E uma delas era o Campo de Santana. A propósito, o Machado de Assis, cara, em vários casos, né, mas está mais fresco na minha memória, menciona o Campo de Santana no Conto de Escola. O nome do conto é Conto de Escola. E aí tá o moleque lá pensando: será que eu vou brincar no Campo de Santana ou vou brincar no morro, né? Então, a piada aqui é que Campo de Santana, olha, há muito, muito tempo já desapareceu. Nós estamos falando lá do século XIX, né? Mas numa hora dessas, meu filho, não importa se não tem já a árvore que você sente saudade, você vai sentir saudade até do Campo de Santana. Tinha saudade até dos gatos vadios do Campo de Santana. Ainda por cima, estava gripado. Só o brasileiro tem a desfaçatez de ir ao polo gripado. Finalmente tomou o avião de volta. Desceu em Paris e achou Paris abominável. Passou lá uma tarde inteira fazendo a seguinte desesperadora constatação:
todo mundo usava o mesmo sapato. Fosse como fosse, descobrira que o desenvolvimento é burro, ao passo que o subdesenvolvimento pode tentar um livre, desesperado, exclusivo projeto de vida. O desenvolvimento, para se realizar, tem que ser o suicida. O outro desembarca no rio, finalmente. Entre parênteses, devo dizer que não incluí o seu nome na lista dos meus amigos, mas ele o é. Por ressentimento eu o excluí. Mas é, repito, meu amigo. Novamente fazendo referência a um texto anterior, né? E como ia dizendo, o outro salta e cruza com um vago conhecido. O sujeito abre-lhe os braços num berro. Outro, meu amor! Foi um abraço tremendo de meia hora. Nem era conhecido, ou por outra, o sujeito só o conhecia de televisão. O recém-chegado viu, nessa cordialidade ululante, o Brasil. No país desenvolvido, tal efusão seria considerada deslavada pederastia. Pederastia aqui é o homossexualismo, né? Curiosidade aqui, né? Pederastia, originalmente, é um tipo específico de homossexualismo, né? É o homem mais velho que tem relações sexuais com um menino, né? Lembre-se que isso era mais ou menos uma instituição, não sei se a gente vai colocar assim, mas uma coisa muito, muito comum na Grécia Antiga e na Roma Antiga, né? Então não era vergonha para um homem adulto ter lá um menininho esse que ele vai proteger e vai, né, fazer umas outras coisas também, para que esse protegido aprenda as coisas, além de retribuir de alguma maneira, né? A propósito, Júlio César foi protegido, ele não tinha vergonha de falar que quando ele era menino, porque ele era apenas um menino, então aparentemente não há nenhum problema, né? Mas aí depois, é claro, pederastia ficou sendo somente homossexualismo, né? Um termo pejorativo, né, para homossexualismo. É um tipo de perversão, se você usa, né? Pederastia. Eu digo isso, a história grega e romana, só para explicar por que pederastia, né? Porque essa parte, né? Nós estamos referindo a criança, né? Por exemplo, o pediatra. No país desenvolvido, tal efusão seria considerada deslavada pederastia. Almoçando na rua Santa Clara, o meu amigo contou-me essas e outras passagens que não posso referir. Eis o vaticínio, ou seja, a profecia, do Otto. As máquinas norueguesas, de tão humanizadas, acabarão dando bananas em todas as direções.